Bom dia a todos. Nós estávamos só aqui a aguardar uns 3 minutos, sensivelmente, para que cada um de vós tenha tempo para rodar, para sair da sessão temática anterior, e para entrar, neste caso, na sala 18 do Recuperar Experimentando. Queríamos agradecer a vossa presença aqui, dar-vos as boas-vindas, e desejar-vos um bom ano letivo, que sabemos que vai ser muito peculiar, mas queríamos que para vós fosse um ano letivo, fosse um bom recomeço em presença para todos. Dito isto, nós vamos primeiro dizer-vos que vamos apresentar a medida do Recuperar Experimentando no âmbito do plano Escola Mais. Do lado da DGE estou eu e está a minha colega Catarina Ramos, que falou antes de mim, e depois estamos acompanhados por 3 pessoas que vão ajudar-nos a passar este testemunho da medida, de como a medida se pode operacionalizar nas nossas escolas. Nós vamos começar por localizar a medida do Recuperar Experimentando no âmbito do plano Escola Mais e dizer-vos que ela está identificada como Recuperar Experimentando. Depois o Ciência Viva na Escola colocámos nós para identificar a sessão paralela e porque tem a ver com a operacionalização da medida, que nós já vamos explicar à frente. E portanto queríamos dizer-vos que ela se localiza no primeiro eixo do plano, que é o eixo do ensinar e aprender, e que depois podemos encontrá-la enquanto medida específica no mais recursos educativos, na medida específica, na ação específica 1.3.5, que é Recuperar Experimentando. Dito isto, o que já está publicado é, digamos, a descrição da medida e os objetivos, e está já publicado também um roteiro de aprendizagem que podem encontrar junto ao Recuperar Experimentando. Está publicado e tem já vários exemplos de cenários integrados de aprendizagem para a área STEM, que eu já falo e já vou enquadrar a seguir. Mas é para vos dizer que a própria medida já produziu, aliás, como outras deste plano, já começou a produzir alguns materiais e o primeiro deles são os roteiros para os cenários integrados de aprendizagem. Depois dizer-vos que nos acompanham nesta sessão o professor Domingos Santos, do agrupamento de escolas de São Julião da Barra, em Oeiras, a nossa colega Sónia Cerqueira, da Escola Secundária de Passos de Ferreira, que também tem Clube Ciência Viva, à semelhança do que acontece no agrupamento de escolas do professor Domingos, e depois temos o Pedro Abreu connosco, do LIP, na qualidade de parceiro dos Clubes Ciência Viva na escola, que vai também partilhar connosco a experiência que já tem de envolvimento nestes projetos com os Clubes Ciência Viva na escola. Dito isto, vamos falar um bocadinho de uma forma muito objetiva e muito rápida na operacionalização da medida. A medida, como todas as outras integradas neste plano, tem como objetivo primordial recuperar as aprendizagens dos nossos alunos. No caso do Recuperar Experimentando, coloca todo o foco na dimensão do trabalho prático e experimental, por considerarmos que é este que está efetivamente mais comprometido no processo de ensino-aprendizagem para a área das ciências e, por outro lado, porque é este o que é, na nossa opinião, a dimensão mais motivadora para os alunos e para os professores no trabalho nestas áreas, digamos, nas áreas STEAM. E por isso o foco do Recuperar Experimentando está aqui. É também o que podem ler se consultarem a resolução do Conselho de Ministros que faz nascer este plano Escola Mais. É também esta a explicação que encontram na descrição da própria medida. Depois dizer-vos que esta medida deve ser olhada de uma forma enquadrada no próprio plano, ou seja, ela não deve viver sozinha dentro das nossas escolas, deve ser olhada e enriquecida com outras medidas que o próprio plano preconiza, e nós gostaríamos de sublinhar as medidas que são potenciadas, as medidas de autonomia e flexibilidade que são potenciadas agora por este plano. Nós já tínhamos ao nosso
dispor do ponto de vista organizacional vários mecanismos através do Decreto-Lei 55 e da Portaria 181, mas de facto o Plano Escola Mais vem potenciar muitas dimensões da flexibilidade e da autonomia, e por isso o Recuperar Experimentando será tanto mais rico quanto ele conseguir ser olhado e pensado por vós em paralelo com outras medidas, como por exemplo a questão da transição dos anos de ciclo, a questão da gestão flexível das turmas e a própria gestão flexível da matriz curricular por ciclo, permitirá seguramente, naquilo que é a nossa leitura do plano, permitirá enriquecer esta medida também num sentido bionívoco, portanto enriquecerá esta, mas também enriquecerá as outras medidas que estiverem enquadradas na operacionalização do Recuperar Experimentando. Depois, o Recuperar Experimentando tem uma particularidade, que está pensado, digamos, em duas linhas de ação que se cruzam e que não vivem sozinhas. O objetivo é potenciar este caminho e é colocar estas duas linhas de ação, digamos, ou estas duas estratégias para a operacionalização em conjunto. Quais são estes dois eixos que o Recuperar Experimentando preconiza para a operacionalização? Por um lado, os clubes Ciência Viva na escola, portanto que são espaços de ciência, são espaços coletivos, dinâmicos e abertos a todos, e portanto o que a medida preconiza é que se faça o alargamento generalizado no decurso destes 2 anos a todas as unidades organizacionais do país. E porquê é que nós queremos... já vamos ver porque é que é importante para recuperar aprendizagens ter espaços de ciência vivos nas nossas escolas, e depois, para trabalharmos neste espaço de ciência, é importante termos um olhar integrado e interdisciplinar, e isso, do ponto de vista da medida Recuperar Experimentando, operacionaliza-se através do desenho e da implementação de cenários integrados de aprendizagem para as áreas STEAM. Dito isto, queríamos só voltar aqui aos clubes, que é... E concentrar-nos aqui porque é um eixo importante, é a condição importante para que esta medida efetivamente viva e potencie e possa estar ao serviço da recuperação das aprendizagens. Porque é que se quer porque é que é importante ter um espaço de ciência viva na escola para a recuperação das aprendizagens? Porque nós queremos fazer a recuperação de forma diferente. Queremos fazê-la de uma forma mais ativa, mais conectada com os desafios da vida real. Queremos pôr os alunos com a mão na massa, queremos que eles desenvolvam competências, porque temos um horizonte marcado pelo Plano de Recuperação das Aprendizagens, que é um horizonte em educação curto, temos 2 anos letivos para o fazer, sabemos que temos um grande desafio pela frente e, portanto, precisamos de recuperar aprendizagens de uma forma muito interessante e, por outro lado, muito eficaz, quer para os professores, as equipas que vão levar a cabo este grande desafio, quer para os alunos. E por isso a medida não podia deixar de fora esta iniciativa que o Ministério da Educação já vem abraçando desde 2018. Dito isto, eu ia pedir à Catarina que passasse um curto vídeo, não ponhas ainda, Catarina, a correr, que partilha com todos nós alguns testemunhos dos muitos que a Rede Nacional de Clubes Ciência Viva já recolheu e já divulgou e já acompanhou. Partilha alguns testemunhos de quem já tem trabalho feito nestes espaços de ciência e que pode já dizer alguma coisa sobre eles. Por outro lado, queríamos já dizer-vos que podem aceder a este, como a muitos outros documentos e discursos e projetos no site da Rede Clubes Ciência Viva na Escola, que tem já lá muita matéria para podermos consultar, e também no Facebook da Rede Clubes Ciência Viva na Escola. O que vos vamos mostrar é apenas um exemplo ou um testemunho muito curto, porque temos 55 minutos para falar convosco. Podes pôr, Catarina, se faz favor.
começámos por querer trazer a ciência para a escola. Queríamos mostrar aos nossos alunos como é que é a ciência, o que é preciso fazer, o que é que envolve em termos de aprendizagens, como pode ser divertida, para tornar a ciência um bocadinho mais conectada com os alunos. Fazemos com que a ciência seja divertida, com que ela seja cotidiana, que não seja esporádica, que seja um ato sistemático de aprendizagem, faça parte do dia-a-dia deles e eles enraizam-na de tal maneira que já não conseguem viver sem ela. É completamente diferente. Parece que nem estamos a trabalhar quase. A intenção é que sejam eles a escolher as atividades, percebam eles qual é a ciência que está por trás de cada atividade, para depois a saberem explicar. Claro que nós damos sempre uma mãozinha para os encaminhar na procura das respostas, mas a ideia é que sejam eles a prepararem de raiz. Percebem que de facto eles aprendem por alguma coisa, não é? Não aprendem só porque nós estamos ali a avaliá-los. Eles aprendem para conhecer melhor o mundo e para poderem interagir com ele da maneira mais correta e mais sustentável possível. Saímos daqui de coração cheio. Até porque o ver a alegria deles depois disto tudo deixa-nos a nós com a sensação de missão cumprida, não é? O orgulho que eles sentem e a forma como eles falam do nosso clube e daquilo que nós fazemos aqui é a prova provada que isto é deles. E eu acho que não há nada melhor e não há nada mais reconfortante para um professor do que sentir que os seus alunos acham que a escola é deles. A rede de clubes de ciência viva realmente veio criar sinergias entre os vários clubes e que realmente são uma mais-valia para a escola saber que pertence a uma rede que pode trocar dinâmicas e experiências com outras escolas, vindo clubes aqui à nossa escola a participar nas nossas atividades e nós também estamos dispostos a participar nas atividades desenvolvidas por esses clubes. Este sentimento de realização é algo incrível, que dá mais vontade de procurar ciência e que quanto mais se descobre, mais vontade se tem de descobrir. O que eu mais gosto de fazer no clube é fazer experiências com a professora Fátima. Este clube tem um caráter de participação e de dinâmica dos alunos que permite criar redes de voluntariado. Este clube ajuda-nos a melhorar as nossas competências de comunicação, de pesquisa, de autoanálise, para além de todo o conhecimento extra que nos dá, que nos ajuda na nossa vida escolar, na nossa vida académica, na nossa vida profissional e na nossa vida do dia-a-dia. Eu acho que todas as pessoas deviam fazer parte de um clube deste género, porque aqui nós aprendemos, não porque tem de ser, mas porque queremos e aprendemos coisas que gostamos de uma forma muito mais divertida. E no futuro nós vamos ter muito mais jovens que querem seguir as carreiras científicas e que vão mudar o mundo. O Clube de Ciência, com todas as suas atividades, as atividades encaixam naquilo que é o currículo geral da escola. A escola tem um currículo e é tudo o que pode ser desenvolvido dentro dela. Está sem som, Ana Luísa. Ok, peço desculpa. Feita esta partilha, eu ia só pedir à Catarina que voltássemos ao slide 3 da medida, só para fazermos aqui a ponto com os outros testemunhos. Então, o nosso vídeo termina com um testemunho que tem a ver com a questão do currículo, que é, digamos, a ferramenta que está ao nosso dispor, quer em termos de tempo, quer em termos de espaço, quer em termos de aprendizagens, para nós conseguirmos chegar a todos os alunos. E também por isso pusemos ali testemunhos de alunos de vários anos e níveis de escolaridade, porque nos pareceu importante reforçar esta ideia de que é pelo currículo que nós chegamos a todos. Por outro lado, estando no contexto do plano de recuperação das aprendizagens, é aí que nós temos que nos focar, independentemente destes espaços de ciência terem uma outra vertente em muitas das nossas escolas, e isso depende da especificidade que cada escola quer dar ao seu projeto de ação, mas também podemos conjugar através dos clubes uma dimensão mais formal de aprendizagem com uma dimensão de enriquecimento curricular, ou de complemento, se lhe quisermos chamar desta forma. É aquilo que temos sentido que as escolas têm feito ao longo destes anos em que a rede nacional já está a funcionar. Depois, queríamos colocar a tónica aqui numa questão que nos parece muito importante, e depois eu vou pedir ao professor Domingos Santos que partilhe connosco o seu testemunho. Nós temos
connosco elementos das direções dos agrupamentos e queríamos, e o professor Domingos é também da direção do seu agrupamento e portanto é nesse contexto que o seu testemunho e a sua partilha para nós são muito importantes. Queríamos colocar ou sensibilizarmos-vos para esta questão, que é, estes espaços de ciência são de facto ambientes de aprendizagem muito estimulantes e muito motivadores para professores e para alunos. E para que os nossos professores possam abraçar este desafio, precisam de ter o vosso maior apoio e precisam estrategicamente que consigamos dar-lhe algumas das condições para eles poderem caminhar, ou pelo menos começar a caminhar. Nós já vamos falar das condições que precisamos para aderir à rede nacional ou para manifestar o interesse de adesão a esta rede nacional, mas para já queríamos deixar-vos sensibilizar-vos para a importância da vossa ação enquanto diretores, porque ela é absolutamente determinante depois na forma como as equipas educativas agarram os projetos e podem construir o caminho em frente, a seguir em frente. Por isso, eu ia pedir ao professor Domingos que partilhasse connosco como é que foi a aposta estratégica no seu agrupamento e o que é que deu, o que é que sentiu que tinha que dar, que boas condições tinha que dar aos seus professores para que eles pudessem voar nesta iniciativa e fazer caminho neste espaço de ciência. Muito obrigado. Antes de mais, uma boa manhã, quase tarde, a todos os colegas que estão a participar nesta sessão paralela e os meus agradecimentos à VGE na pessoa da doutora Ana Luísa Santos pelo convite que me fez para estar aqui. Há em Portugal cerca de 200 ou mais, 237 clubes de ciência viva, não chegam a 1/3 das unidades orgânicas de ensino público em Portugal. Cada um dos clubes tem naturalmente a sua experiência, se calhar com muitos pontos em contacto, muitos pontos de comum. É provável que haja aqui colegas de escolas que tenham clubes e colegas de escolas que não tenham clubes. O que é que eu posso dizer da experiência dos clubes que tenho no meu agrupamento? Eles são de facto espaços onde os alunos crescem, aprendem muito, buscam conhecimento, descobrem-se a si próprios e ganham competências que não ganhariam só dentro da sala de aulas. É evidente que o que se passa dentro da sala de aulas é incontornável, tem que se passar. Há muita informação que nós temos que passar aos nossos alunos, temos que organizar didaticamente para que o tempo renda. Eles têm que aprender a desenhar as letras, a escrever, a ler, falar línguas, têm que ter uma visão da história, do que se passa nas artes, na cultura, nas ciências, e a grande quantidade de informação torna imprescindível o trabalho dentro da sala de aulas. Pode ser mais dirigido para o ensino, mais dirigido para as aprendizagens, mas os programas, a monitorização, as avaliações, sobretudo formativas, são incontornáveis e importantes. Os clubes são espaços de liberdade onde os alunos se descobrem a si próprios. Na experiência do Clube Ciência Viva, ciências que temos na escola, nós aproveitamos muito todos os concursos que há, sobretudo os internacionais de empresas como a ESA, a NASA, mas de fundações, de instituições, de universidades que disponibilizam durante os concursos bastante dinheiro para apoio à participação e nós quase todos os anos temos tido, apesar da pandemia destes 2 últimos, alunos que conhecem outros colegas de outros países em função das experiências em que se envolvem internacionalmente e viajam.
viajam para o estrangeiro, para vários continentes e regressam à escola antes de sair da escola, de facto com uma visão, uma postura, uma vontade, uma capacidade de estar que tem muito a ver com aquilo que agora se chama o perfil do aluno. As competências que o aluno deve ter na inserção no mundo, no meio, na capacidade de se relacionar consigo e com os outros, usando metodologias eficazes. É um espaço de liberdade, dizia eu, mas tendo em conta o que se passou nestes 2 últimos anos, em que muitas destas aprendizagens fundamentais foram comprometidas, é possível nos clubes, e nomeadamente no Clube de Ciência Viva, aproveitar esta dinâmica, este espaço de liberdade e querer aprender, e querer investigar, e querer partilhar, e querer saber dos alunos, para com uma supervisão do professor conduzir esta atividade dos alunos, que ultrapassa muito na experiência que tenho, os colegas que têm clubes terão seguramente a mesma experiência, ultrapassa muito o tempo das aulas. É frequente nós vermos alunos à noite, aos sábados, aos domingos na escola, e eu dou-lhes a chave da escola com muito gosto e muito prazer, e eles são responsáveis. Podia dar muitos exemplos da responsabilidade que nestes clubes se ganha também. Dizia, os professores podem, com um pouco de habilidade, levar e potenciar este envolvimento dos alunos para a recuperação e consolidação daquelas aprendizagens que nós consideramos essenciais, fundamentais, estruturantes para o futuro académico e profissional até dos nossos alunos, através dos clubes. Mas os clubes dão também muito trabalho a organizar. E o conselho que eu dou aos professores, aos colegas, sobretudo aqueles que não têm esta experiência de clubes, não sei se há muitos, se há poucos aqui, mas a experiência que eu dou e partilho com os outros é que, em primeiro lugar, as direções têm que estar atentos, sei lá, eu diria, como aqueles que querem ganhar campeonatos mandam os seus olheiros para ver potencialidades há entre os jogadores, entre os organizadores, entre os treinadores que podem render nos clubes. Nós temos que estar atentos na distribuição de serviço à disponibilidade, ao interesse, ao gosto de participar em clubes, porque isto dá gozo também. Não é? Fora das aulas, isto dá prazer, e o maior prazer que nós professores temos é ver os alunos a pensar por si, a ter visão, a fazer descobertas, a colocar questões às quais a ciência ainda não responde, mas a quererem saber, a organizarem pontos de vista originais, se calhar, e isto dá-nos de facto um gozo, uma satisfação, um retorno da valorização da nossa existência, que só quem passa por isto, que só quem experimenta é que pode compreender. E, portanto, o conselho que eu dou é que estejam atentos aos professores que querem trabalhar nos clubes, porque nos clubes nós não podemos trabalhar até às tantas e acabou. Nos clubes nós temos que seguir projetos, ter o prazer de os desenvolver, partilhar projetos em concursos, por exemplo, e aprender. Portanto, estejam atentos aos professores que tenham esta apetência e com os recursos que nós temos, e nós temos recursos, na distribuição dos espaços, no pedir apoio, por exemplo, às câmaras municipais, o estar atentos aos concursos, aos projetos que há, que podem disponibilizar dinheiro para equipamentos, até para arranjos de espaços. É possível, se nós estivermos atentos, darmos um apoio nesta organização que mais ninguém pode dar. E depois, nos créditos horários que nós temos, que podem ser mais ou menos, depende das escolas, é importante que dediquemos alguns desses créditos letivos aos professores para que eles se possam dedicar, de facto, ao clube.
E como dizia há bocado Pedro Abreu, é verdade, ele dizia: cada hora letiva de crédito que a escola dá a um professor recebe de retorno 2. Ó Pedro, desculpa, não é? Pela experiência que eu tenho, não recebe 2. Recebe de 3, 4, 5, 6, 7, 20. Porque os professores estão disponíveis aos fins de semana, aos sábados, aos domingos, porque são puxados pelos alunos, pelas famílias que isto envolve, nas exposições, nos projetos, no ir à escola, etc. Portanto, os clubes são uma experiência importantíssima na educação dos nossos alunos e, neste contexto em que vivemos, podem ser um instrumento, um meio de recuperar aprendizagens que são importantes e que foram perdidas, e nós temos, para não perder a educação, temos que a recuperar. Podia dar muitos exemplos num outro, mas o tempo é muito curto e de facto vou-me ficar por aqui. Estava outra vez sem som, mas estava a agradecer-lhe o seu testemunho. Eu só queria reforçar 2 aspectos. Primeiro, é que estes espaços de ciência são efetivamente espaços para pensar projetos diversos, neste caso no enquadramento da medida do Recuperar Experimentando para as áreas STEM e STEAM, conforme for a vossa decisão e o caminho que quiserem seguir. Depois, dizer-vos que estes espaços potenciam uma visão alargada, como o professor Domingos também já frisou, uma visão alargada das problemáticas e dos conteúdos e das temáticas que temos que trabalhar com os nossos alunos. Por outro lado, é uma visão integrada e permite-lhes efetivamente ter uma visão compreensiva, pensar sobre as coisas, aprender a pensar autonomamente e ter uma visão compreensiva sobre o mundo e os desafios que nos estão a acontecer a todos. Só desta forma é que os nossos alunos podem voar consistentemente e recuperar aprendizagens de uma forma eficaz e depois seguirem o seu caminho. É nisto que nós acreditamos e por isso é que a medida do Recuperar Experimentando está desenhada desta forma. E antes de passar o testemunho, ou de pedir ao Pedro que partilhe connosco o seu testemunho, queria só sublinhar este aspecto. Não foi por acaso que nós dissemos há bocado na apresentação do slide em que tínhamos o esquema da medida, que os clubes Ciência Viva na escola são espaços coletivos. São espaços coletivos porque são do ponto de vista do professor e do ponto de vista dos alunos. A perspectiva é que os professores entrem ou abracem este desafio em conjunto com os seus pares, em conjunto com a sua direção, em conjunto com os parceiros com quem decidirem protocolar para desenhar o seu projeto de ação. E fazer este caminho acompanhado é importantíssimo, quer ao nível do esforço, porque podemos dosear o esforço que todos temos e que todos sabemos que temos no dia a dia nas nossas escolas, podemos ficar mais enriquecidos do ponto de vista do conhecimento que ganhamos e podemos estar em conjunto com os nossos alunos e passar-lhe essa perspectiva. Nós somos parte de um coletivo. E, portanto, este espaço tem também, dentro de muitas outras mais-valias, tem também esta mais-valia e por isso é que uma das condições de adesão à rede é precisamente ter um coordenador e ter uma equipa, que pode ser uma equipa, ou que nós gostaríamos muito que fosse uma equipa multidisciplinar do ponto de vista das áreas do conhecimento e das disciplinas que estão representadas, digamos, nessa equipa, mas será aquilo que cada escola, cada unidade organizacional decidir que é significativo, que é pertinente para o seu projeto. Sabemos que o ano letivo já começou e que as decisões estão tomadas, mas ainda é possível para este ano e será sempre possível porque além de 21-23, a Rede Nacional de Clubes continuará, é isso que nós desejamos e estamos todos a trabalhar nesse sentido e portanto agora é o lançar de uma semente que nós gostaríamos muito que perdurasse no tempo. Dito isto, passo a palavra ao Pedro e pedindo-lhe que partilhe connosco como é, que mais-valias é que existem nestes espaços, porque é que é importante ter espaços de ciência viva nas nossas escolas.
Então, bom dia a todos e obrigado pelo convite da professora Ana Luísa e da professora Catarina Ramos, mas também do professor Domingos em ter simpaticamente indicado o LIP como parceiro e convidado para esta sessão. As mais-valias são imensas e ao longo das parcerias que temos, não só com o Agrupamento de Escolas de São João da Barra em Oeiras, mas também com Passo de Arcos, Zambuja, Viseu, com a Escola Secundária Alves Martins, Moimenta da Beira e a Escola de São Pedro, em Vila Real. Temos, por um lado, como cientistas e parceiros deste lado, temos aprendido imenso quando vamos às escolas fazer sessões ou colaborar com o clube nas suas várias vertentes. E, por outro lado, sabemos que os clubes são uma mais-valia enorme, tremenda para a escola, porque potencia aos alunos outro tipo de formação, a formação pela questão, pela curiosidade, desenvolvimento da curiosidade, a formação muito mais complementar, porque quando se é curioso sobre uma questão tem que se investigar vários aspectos. O LIP é um laboratório de física, claro, de física de partículas, como disse a aluna ali por cima de mim, mas que colabora, como nas várias áreas científicas de física em que temos conhecimento, com as escolas, mas sobretudo o que vamos é também mostrar o conhecimento que não temos. E é isso que nós queremos que também seja desenvolvido nos clubes, que os jovens procurem questões e abordar problemas e usar o clube como plataforma para desenvolver projetos próprios ou em grupos ou da escola, para participar em concursos internacionais, como falou o professor Domingos Santos ainda agora, e para, no fundo, complementar e desenvolver melhor esta interdisciplinaridade que às vezes na sala de aula é bem mais difícil de conseguir, seja em conteúdos, seja em tempo. Os clubes permitem aos alunos trabalhar em conjunto e, portanto, aprender a trabalhar em equipa e, sobretudo, equipas não só multidisciplinares, mas como também multi-etárias, multiciclos, com jovens de diferentes ciclos ou diferentes anos de escolaridade, em diferentes faixas etárias. Os mais novos aprendem com os mais velhos. Isso é também uma enorme mais-valia porque dá responsabilidade e autonomia aos mais velhos e confiança. Esta autoestima que é educada e crescida dentro do aluno, potenciada pelos clubes, acho também uma enorme mais-valia porque permite-lhe que depois, mesmo para as coisas curriculares normais, como preparar-se para exames nacionais, ser mais confiante nos seus conhecimentos ou na sua forma de abordar os problemas, ajuda muito a ter sucesso nas várias vertentes da escola. Mas, sobretudo, também porque permite à escola abrir-se à comunidade através dos clubes. Os clubes, quando fazem os dias abertos ou quando vão às escolas dos mais pequeninos ou quando recebem as famílias no dia da escola ou nas semanas de Ciência e Tecnologia, ou como foi o caso da Escola de Oeiras, na Marina de Oeiras, na passada Noite Europeia dos Investigadores, na última sexta-feira, são formas dos clubes se ligarem também às comunidades locais e às vezes mais abrangentes e, portanto, mostrarem a sua atividade. E a coisa que os alunos adoram é mostrar o que fizeram no clube, nas suas várias faixas etárias. Portanto, eu acho que são mais-valias extraordinárias. Os cientistas aprendem imenso, porque aprendem também a dialogar com os jovens e a motivar os jovens, e é assim que temos os cientistas do futuro, e quando vamos falar com eles, quando ainda são novos, quando ainda estão a escolher o seu percurso, o seu futuro percurso académico e profissional, mas também ao nível desta formação integrada e mostrar, explicar aos outros. Quando eles têm que explicar é quando percebem que não sabem, portanto têm que aprender. E também acontece com os cientistas. Então, toda esta vertente dentro da escola, porque é dentro da escola que isto se passa, portanto os alunos, como disse o professor Domingos, têm acesso a qualquer hora do dia ou da noite, se calhar, ou durante o fim de semana, o que também os responsabiliza, e portanto esta formação total, complementar, ajuda também os professores na sua atividade. Os cientistas não sabem nada, porque senão não eram cientistas, não é? Às vezes passa-se a mensagem que o cientista sabe tudo e eu quero já aqui testemunhar que eu não sei nada. Se eu soubesse alguma coisa, não era cientista. Eu gosto é de se querer saber. E é essa mensagem de que nós sabemos tão pouquinho que, no fundo, conforta o professor. Permite-se o professor já pode responder, não sei, então se aquele
grande cientista também não sabe porque é que o professor tem que saber tudo. Não tem que saber tudo, tem que dizer ao aluno, vai lá tu investigar, vai lá tu procurar. E já agora, para tens dúvidas, muito bem, vamos passar as tuas dúvidas para o parceiro científico. E ele muitas vezes também diz que não sabe, portanto passa a colegas. Isto aumenta as sinergias entre a escola e as várias comunidades, e em particular as comunidades do ensino superior. Então, para formar o clube, vocês, claro, têm que encontrar o professor, como disse o professor Domingos, que esteja motivado, e é muito fácil motivá-lo por causa da realização pessoal quando os alunos têm sucesso, e, por outro lado, encontrar um parceiro que esteja nas universidades ou nos politécnicos, ou às vezes até nos centros de ciência viva, que possa trazer-vos, abrir-vos este mundo de conhecimento mais científico, ou mais... E o que é importante não é o conhecimento científico que nós trazemos, é o método de pesquisa que nós usamos. E o método de pesquisa é aquilo que nós devemos incutir através dos alunos em toda a comunidade, nas famílias e na sociedade. Porque as pessoas às vezes tomam como garantido tudo aquilo que lhes passa, tudo aquilo que lhes dizem, quando na verdade deviam questionar tudo aquilo que lhes dizem. E às vezes é preciso coragem para um professor ser questionado daquilo que está a passar, por exemplo, na sala de aula. Ter um aluno que desafia e diz, professor, mas eu não percebo isto. E às vezes a reação dos professores não é propriamente a melhor reação. Quando devia ser, é a minha, por exemplo, pois, eu também não percebo. Olha, deixa cá, vamos estudar os dois em conjunto esse aspecto. Pronto. É a forma de aprendermos todos mais. E isto às vezes exige sair da nossa zona de conforto, sair da nossa caixinha, sair daquilo que pensamos que sabemos, para descobrir melhor e se calhar abordar por outras abordagens, outros aspectos, outras disciplinas. E isso o clube também permite isto, permite de facto integrar os professores das várias áreas curriculares da escola. Porque um projeto, para ser bem desenvolvido, por exemplo, há uma competição internacional no qual a escola do professor Domingos da Oeiras teve bastante sucesso, porque já por 2 vezes esteve na chamada lista curta de projetos selecionados, são 20 projetos selecionados nessa lista curta, de um total de 400 que participam internacionalmente de todo o mundo. Portanto, é muito difícil, são projetos, uma competição muito, muito competitiva, mas a escola conseguiu lá chegar à lista curta e, claro, porque tem clubes que dinamizam e potenciam que os alunos mais motivados se esforcem e aprendam. Mas isto implica que o projeto tem que ser apresentado em inglês. Portanto, se os alunos não sabem inglês, a professora de inglês, se calhar, pode dar um jeitinho. Ou se tem que fazer um projeto, um póster, os professores de artes podem ajudar a ter um póster que seja coordenado e que seja boa comunicação. E se vai investigar um assunto, pois é melhor que saiba o contexto histórico desse assunto. Não só do que já se conhece, mas também, se calhar, é muito interessante abordar o contexto social em que isso foi desenvolvido. Portanto, é possível, nos clubes de ciência viva, agrupar todos este tipo de conhecimentos para o aluno ter uma abordagem mais integrada. Finalmente, se calhar a escola já tem um clube, há muitas escolas. Bom, os clubes de ciência viva apareceram em 2018, numa esplêndida sinergia entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Educação. Mas já há muitas escolas que já tinham clubes, e se calhar há algumas escolas vossas já têm um clube de xadrez, ou clube de cinema, ou clube de ciência. O que eu estou aqui também a querer incentivar é que transformem o clube em clube de ciência viva, porque entram numa rede. Então as boas práticas que vocês fazem, podem partilhar com os outros elementos da rede. Nós não sabemos tudo, e obviamente, aprendemos muito mais quando nos encontros nacionais da rede de clubes, sabemos que na escola tal faz tal. Isso funciona. Os alunos gostam. Que giro. Então, se calhar vou experimentar. E isto é uma enorme riqueza da rede. É por isso que a rede é tão eficiente, tão eficaz na sua missão. E, portanto, eu até acho que uma escola que tem um clube e que não faz parte desta rede, se calhar revela algum egoísmo. Mas eu acho que é bom para a escola, é bom para todos, sabermos o que é que se faz nessas escolas. E, claro que é bom para ela saber o que é que se faz nas outras escolas. E o que é que funciona, e o que é que já foi testado, e o que é que não funcionou, e porque é que aquele foguetão naquele concurso de foguetes, ou no projeto, no concurso de CANSAT, porque é que o foguetão deles voou e o nosso não, deixa cá perceber o que é que eu tenho que fazer, etc. Portanto, eu acho que esta rede de clubes, e os clubes de ciência viva na escola, a todos os níveis, são uma enorme mais-valia. E para os cientistas também, claro, porque aprendemos imenso. Bom, já falei demais mais uma vez.
Também perguntam ao cientista opiniões, claro, não se cala. Exato, é isso mesmo, nunca é demais. Eu vou só reforçar, antes de fazer a ponta ali com a nossa colega Sónia, vou só reforçar esta palavra rede. Não é por acaso que no nascimento desta iniciativa se utiliza, podíamos ter utilizado uma outra designação, mas a palavra rede significa sinergia, significa estabelecer pontos, significa que queremos caminhar em conjunto e queremos sentir-nos apoiados no contexto desta iniciativa. E sentir-nos apoiados é também uma peça importante, uma condição importante para nos motivarmos a assumir e a aceitar este desafio, a decidir percorrer este caminho. Nesse sentido, eu queria pedir à Sónia que partilhasse connosco se foi possível, pegando nas palavras que o Pedro partilhou connosco, se foi possível, na experiência que tem para partilhar sobre o desenho e implementação de cenários integrados de aprendizagem, se foi possível, do ponto de vista docente, sair da caixa e fazer este caminho acompanhada. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar presente e depois de todo este excelente enquadramento, então, se foi possível sair da caixa? Sim, foi possível sair da caixa. Na nossa escola, uma equipa participou num projeto piloto exatamente antes do início da pandemia, portanto, fomos completamente apanhados de surpresa. Começámos numa perspectiva e tivemos que nos adaptar com este projeto piloto a uma circunstância completamente nova. E conseguimos fazê-lo e veio a revelar-se benéfico este adaptar a novas circunstâncias. Portanto, foi mais uma forma de sair da caixa. Eu estou a falar e vou passar a partilhar imagens para ajudar a contextualizar. Eu estou a falar, neste caso concretamente, da criação de cenários de aprendizagem, como foi exposto no slide 3, de cenários de aprendizagem integrados. Na nossa escola participámos no projeto piloto STEAM IT e o que é que implica este tipo de abordagens em termos de recuperação de aprendizagens e de competências? Nós partimos de uma situação-problema, no nosso caso específico, porque há diferentes abordagens possíveis, partimos de uma situação-problema relacionada com o mundo real, com problemáticas que dizem respeito à realidade dos alunos e explorando essa situação-problema, criando então brainstorming de resolução, como íamos abordar essa situação-problema, os alunos são levados a explorar o método experimental. Para isso, nós trabalhamos em conjunto interdisciplinar, as disciplinas de biologia, geologia, física, química e filosofia, e, portanto, respeitando as aprendizagens essenciais, respeitando as competências implícitas a explorar e sendo uma turma que estava a ser preparada para um exame nacional, portanto, tendo a preocupação de cumprir os timings implícitos, saímos da caixa, criámos uma experiência científica de raiz, em que os alunos participaram criando protocolos, selecionando o protocolo com o qual trabalhávamos, desenhando a experiência, realizando-a, criando os relatórios, as discussões, as reflexões sobre os impactos destas aprendizagens. Portanto, isto é um tipo de exemplo, que é o trabalho interdisciplinar com uma turma, em que os vários professores da turma trabalham na resolução de um problema. Poderá haver outras abordagens, trabalhar na área de projeto, outras formas de trabalhar que estão disponíveis em espólios de cenários de aprendizagem. Outra abordagem diferente foi no âmbito dos clubes Ciência Viva, em que nós trabalhamos com várias turmas, por exemplo, no projeto Estufa Biónica. Trabalhamos com vários níveis de escolaridade. Trabalhamos com um 8º ano de escolaridade, por exemplo, no controle dos fatores bióticos e abióticos, num 9º ano de escolaridade com o estudo da composição nutricional das plantas, que eram então objeto de estudo. O 12º ano de Ciências e Tecnologias esteve implícito a fazer o levantamento das plantas necessárias numa agricultura de subsistência, isto em parceria com o Instituto Botânico da Universidade do Porto,
e o nosso 12º profissional, entre outros, que temos vários, mas neste caso em particular o 12º profissional de GPSI, que esteve então responsável pela programação, pela parte biónica, portanto, pela programação do sistema de rega e do controle de variáveis da nossa estufa. Temos outros exemplos dentro das DACs, dos conselhos de turma. Está comprovado que a motivação dos estudantes aumenta, além do que nós sentimos, a retenção e capacidade de aplicação dos conteúdos melhora e aumenta o entusiasmo de professores e alunos, uma vez que trabalhamos em equipa e que somos seres sociais, não é? Gostaria também, já agora, de salientar que há dificuldades que têm que ser pensadas de antemão, que têm a ver com o tempo de trabalho colaborativo entre docentes, independentemente, neste caso em particular do projeto piloto, obviamente, que trabalhamos noites e fins de semana, porque trata-se de um processo de design de algo novo, mas será muito positivo que os docentes possam conciliar os seus horários de trabalho para poderem fazer este trabalho colaborativo, o tempo e espaço de trabalho interdisciplinar com os próprios alunos, além dos recursos materiais. E cá estamos nós, as nossas equipas de trabalho, a linha de cima diz respeito ao projeto piloto, com o trabalho de bastidores entre docentes, o trabalho com a nossa turma piloto. Usámos até as circunstâncias que a pandemia impôs para podermos trabalhar conjuntamente online, usamos o facto de termos a componente experimental, a parte dos laboratórios, para podermos fazer algum trabalho integrado e envolvemos diferentes áreas disciplinares, nomeadamente a filosofia, para a exploração do método científico. Que áreas disciplinares podem ser envolvidas? Qualquer área disciplinar que esteja relacionada com a problemática que a escola ou a turma ou o grupo de turmas queira explorar. Em baixo temos uma imagem alusiva à equipa Ciência Viva da escola. Como aqui foi referido, realmente esta equipa é constituída por professores de diferentes áreas disciplinares, desde o grupo 520, a Biologia, a Geologia, as Ciências Naturais, não é? A Física e a Química, a Informática, as Tecnologias, a Geografia, por aí fora. Eu vou, se calhar, então, eu não sei se eu estava a compartilhar ou não. Estava. Sim, sim. A compartilhar. Não sei se tenho tempo para um pequeno vídeo ou se expus, de alguma forma, um pouquinho do trabalho que nós fomos desenvolvendo e com certeza que também é desenvolvido em muitas outras escolas. Acho que sim, Sónia, já estou a olhar para as horas, são 10 para o meio-dia, portanto eu diria que foi muito importante o testemunho que a Sónia passou enquanto docente que passou por esta nova experiência do design de projeto através dos cenários integrados de aprendizagem. Nós colocámos já aqui no bate-papo um link para o projeto piloto que o Ministério da Educação acompanhou em paralelo com os nossos professores, com professores portugueses e com professores de outros países que também estiveram envolvidos nesta grande equipa a experimentar os cenários integrados de aprendizagem. Neste link do projeto STEAMIT podem encontrar vários cenários de aprendizagem sobre várias temáticas e para vários anos de escolaridade. E encontram o cenário integrado em que a Sónia e a equipa portuguesa participou, que está no STEAMIT e está também já no site da Escola Mais. Depois dizer-vos que do nosso lado estamos a preparar e será publicitado dentro de poucos dias a forma como podem manifestar o vosso interesse para aderir à rede. Queria só pedir à Catarina que voltasse, que só partilhasse um slide onde tem de forma muito objetiva as condições que temos que cumprir para aderir à rede. Essas condições são ter um coordenador e uma equipa, tal como a Sónia já disse há pouco, a equipa é formada em função daquilo que for a opção estratégica da escola, pode ter e depois pode ganhar braços
e articular com outros colegas que não estejam inicialmente na equipa. Essas são dinâmicas internas de cada escola e que são enriquecidas depois em torno do próprio grupo que está no Clube Ciência Viva e das condições que são proporcionadas e dos temas e dos projetos que vão ser desenvolvidos. Depois, temos que ter parcerias estabelecidas. No arranque podemos ter apenas uma parceria, as escolas podem ter apenas uma parceria com a instituição ou a entidade que for significativa do ponto de vista do projeto que querem desenvolver. Pode ser uma entidade de ensino, uma instituição de ensino superior, pode ser uma entidade da área da cultura, pode ser uma autarquia, pode ser uma empresa, pode ser tudo isto de acordo com aquilo que vos fizer sentido. O plano de ação deve ser aprovado pelos órgãos competentes da escola e depois ser então lançado para a Rede Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, que está a recuperar também e vai iniciar o seu trabalho agora já num formato mais próximo das escolas, vai recuperar esse trabalho que foi interrompido no início, entre 2019 e 2020, foi interrompida em presença e, portanto, agora vai retomar o seu dinamismo no sentido de criar fóruns de discussão e partilha, momentos e formas de capacitação de professores. Neste caso, a nossa prioridade é orientados para a construção de cenários integrados de aprendizagem e também acompanhamento e divulgação de projetos. Por outro lado, está também a ser preparado a candidatura a linhas de financiamento, que também será divulgado nos próximos dias. Portanto, peço-vos que estejam atentos e que estejam à vontade para comunicar connosco através dos endereços que a Catarina já publicou, já partilhou no bate-papo. Estejam mesmo à vontade, porque nós temos todo o gosto em poder clarificar algumas questões e ajudar no nascimento e na implementação destes projetos nas escolas. É uma das nossas grandes prioridades para estes 2 anos, portanto, estamos atentos também às vossas reações e às vossas iniciativas. Ainda temos 5 minutos, 6 minutos para que possamos colocar algumas questões e nós para podermos clarificar. Se houver questões da vossa parte, estamos disponíveis. Para já não, ficou tudo claro, ou ficou assim um grande conjunto de questões para refletirem, não é? Junto das vossas, para refletirem internamente. Ok, se não houver questões, ok, Pedro? Sim? Não sei, estava ali a aparecer. Exatamente, a professora Isabel Silva tinha uma questão, é isso que eu tinha visto. É que está a colega Isabel? Sim, mas diga qual é a questão. Isabel Silva quer ter texto. Posso colocar a questão? Estão a ouvir? Muito Sim, bem. só uma pergunta prática. Falaram do financiamento para a implantação de novos clubes, não é? Nas várias escolas. E para aqueles já existentes? Para aqueles que também necessitam de alguma forma de algum financiamento, será possível, em função dos projetos que vão desenvolver, solicitar a vossa ajuda? Não é? Estamos a trabalhar nesse sentido, não depende só de nós, porque envolve, aliás, porque a medida, nós não dissemos isso porque não era o foco da nossa sessão, mas o impulso para as áreas STEM ou STEAM está também integrado numa medida que faz parte do Plano de Recuperação e Resiliência, que se chama Impulso Jovem, e portanto uma parte significativa das linhas de financiamento que estão a ser preparadas decorre do Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto nós estamos a trabalhar nesse sentido, para chegar em termos de financiamento quer aos que se juntam a esta rede pela primeira vez, quer àqueles que já estão na rede. Estamos a trabalhar nesse sentido, sim. Vamos ver o que é que vai ser possível fazer, porque não depende só de nós, mas estamos empenhados em conseguir o melhor que estiver ao nosso alcance. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a nós. Não sei se mais alguém quer colocar a questão e que eu possa não ter visto. Não?
Então, eu diria, temos 4 minutos até rodarmos todos para a sessão plenária. Queríamos agradecer muito a vossa disponibilidade e o facto de terem escolhido esta sessão também para perceberem como é que era a medida do Recuperar Experimentando. Desejamos a todos uma boa continuação de ano letivo e sublinhamos e reiteramos o nosso gosto e a nossa disponibilidade em acompanhar-vos nesta e, quem sabe, noutras iniciativas que queiram desenvolver nas vossas escolas. Muito obrigada e um bom resto de dia para todos. Amanhã estaremos outra vez todos nas jornadas e, portanto, desejamos-vos um resto de bom dia.